Tem uma reunião misteriosa na terça-feira, né, onde vai ser discutida a SAF do Santos Futebol Clube. Né, uma informação que foi trazida aí pelo Diário do Peixe, que a XP já teria, né, concluído o seu estudo sobre o valuation do Santos Futebol Clube e o valor do Santos seria de 2 bilhões e 300 milhões de reais. 2,3 bilhão seria o valor do Santos Futebol Clube no mercado. Esse número deve ser apresentado na reunião da próxima terça-feira. Lembrando que o Santos, né, passou essa responsabilidade para a XP, né, para que ela de fato entendesse qual é o valor do Santos, da marca Santos no mercado. Muito se fala que o texto do estatuto que fala sobre SAF pode ter mudanças, né? Podem acontecer mudanças nesse texto. Existem também ali, né, burburinhos que o nosso estatuto pode ser alterado, né? Somente possibilitando alguém concorrer à presidência do clube caso tenha 3 mandatos de conselheiros, né, no Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Então isso limitaria muito, né, as pessoas que podem concorrer à presidência do clube. Existe ali uma movimentação para que isso seja alterado no nosso estatuto. Então tá todo mundo de olho nesta reunião misteriosa que vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 9 de setembro, na Vila Belmiro. Tá certo? Então, meus amigos varandeiros, vamos ficar de olho, né? Os conselheiros foram chamados e o texto encaminhado aos conselheiros foi o seguinte: a Comissão de Estatuto convida os nobres conselheiros para uma reunião informal, presencial, dia 9 de setembro, às 19h30, para apresentação de adequação do Estatuto Social, capítulo SAF, com a presença do Dr. Rodrigo Monteiro de Castro. Não serão permitidos celulares durante a reunião. Os mesmos ficarão retidos na entrada no Salão Vidal Beorcion. Essa é a transparência, né? Essa é a transparência que vive o Santos Futebol Clube, né? A transparência da reconstrução, a transparência da 7ª gestão Marcelo Pirillo Teixeira, onde as reuniões do conselho deixaram de ser exibidas aos sócios, onde temos aí um tema de fundamental importância para o sócio, para o torcedor do Santos, que não poderá, né, ser acompanhado, não poderá ter nenhuma imagem sendo realizada lá dentro. O Santos é uma verdadeira caixa preta, né? Entregamos o clube a uma família chamada Teixeira e todos sabiam do risco, né? E todos sabiam do risco. E os riscos são claros, os riscos são são notórios, né? São notórios, né? Todo mundo sabe a situação que o Santos vive em termos de gestão. Temos um grande medo, né, sobre o futuro do Santos Futebol Clube. E tá aí agora, o Marcelo declara em entrevistas que não pensa em SAF. O Neymar Pai diz em entrevista que não vê como positivo SAFs no modelo que acontecem, nos modelos que acontecem aqui no futebol brasileiro. E aí, na calada da noite, se chama uma reunião para terça-feira para se discutir SAF, sem que o torcedor do Santos possa ter conhecimento daquilo que vai acontecer. É claro que teremos, depois da reunião, né, os próprios conselheiros ali, né, trazendo informações nos bastidores. Isso vai acontecer, isso vai vazar, não resta dúvida. Mas, novamente, o Santos trata um ponto importante sem transparência, né?
Ninguém fala mais sobre Nova Arena. Agora é SAF. A Vila Belmiro continua sendo reformada e ainda se fala que a Vila vai ser demolida. Não dá para entender, né? Tem lá agora o Bar Bistrô, tem lá uma região da Vila Belmiro, né? Para um ticket médio muito mais alto. E aí o torcedor do Santos continua sonhando com a Nova Arena naquele mesmo espaço. Então, é o Santos, né? É o Santos que é uma caixa preta, né? E é isso que eles gostam, e é isso que eles querem, porque aí eles escondem de nós, né, os principais pontos que esse clube vem tratando e vem andando de lado. Vamos aguardar, vamos ver o que está por vir, né? Muito se fala que o dono do Chelsea estaria interessado no Santos Futebol Clube. O Marcelo tem negado isso, né? Marcelo tem dito que não tem nenhuma proposta de SAF para o Santos. Agora, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar é se realmente não tem nada de SAF, né? Se realmente não tem nada de SAF, chama atenção essas movimentações, né? O clube está se adaptando para uma SAF. Lembrando, né, que quem está liderando esse processo é a XP. XP do Berenguer, né, que participou ativamente da gestão Rueda, que ajudou a desvalorizar o Santos. E aí esse processo está sendo capitaneado pela XP, que tem ali o Berenguer como homem forte nesse processo. Então, é tudo muito estranho, é tudo muito delicado, né? Infelizmente, falta confiança nas pessoas que lideram esse processo. Eu vejo hoje um único caminho para o Santos Futebol Clube, é a SAF. Eu não vejo nenhum outro caminho melhor para o Santos que não seja uma sociedade anônima do futebol. Não vejo. A minha grande preocupação quanto a isso é justamente saber quem está liderando, quem vai conduzir o Santos para esse modelo. Essa é a minha única preocupação. Mas que, com toda certeza, uma SAF vai fazer muito melhor do que os dirigentes que comandam o Santos há 30, 40, 50 anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. A minha preocupação está na condução até a chegada da SAF. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, na minha opinião. Agora, eu não vejo nenhuma alternativa melhor para o Santos que não seja a SAF. Nenhuma. Eu não confio mais nas pessoas que estão lá dentro e, com raríssimas exceções, tem um pé atrás com as pessoas que estão fora e querem entrar. Temos exceções, mas são poucas. Então, meus amigos, o melhor caminho para o Santos, no meu entendimento, é a Sociedade Anônima do Futebol. É a SAF. Tá certo? Eu torço para que aconteça. Sobre o valor aí do valuation, né, que foi definido pela XP, ou pelo menos se chegou ao valor após um estudo de mercado. 2,3 bilhão, né? Olha, é difícil dizer se isso é muito, pouco, né? Eu falava, claro, nos bastidores do Varanda Futebol Debate, em algo de 3 bilhões, né? Entende? De 3 bilhões. Se chega aí a um número de 2,3 bilhão, conforme trouxe aí a matéria do Diário do Peixe. Acho que é mais ou menos por aí, né?
entre 2,3 a 3... Ah, o Santos vale muito mais do que isso. O Santos vale 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões. Mas o mercado não paga isso. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. É aquele velho negócio. Quanto que vale o seu carro? Depende. Depende. Né? O seu carro para você pode valer muito. Porque tem uma questão sentimental. Né? Foi o seu primeiro carro. É o carro que algum parente que já talvez não esteja mais contigo andou nesse carro. Né? Tem um som que você colocou que é maravilhoso. Mas esse valor para o mercado não é o mesmo que você entende que é o correto. Então não é quanto que eu acho que o Santos vale. Tá certo? O que eu acho que o Santos vale, o Santos não tem preço. A verdade é essa. Agora, se eu tô falando em uma SAF, eu preciso valorar, eu preciso colocar um valor compatível àquilo que o mercado entende que vale. E aí se chegou a esse número de 2,3 bilhão, né, de reais. Né? Por qual percentual? Não é isso? Então, tem que se discutir isso. E existem aí, claro, pessoas capazes, não sei se dentro do Santos, mas no mercado existem profissionais capazes para discutir esse modelo, tá certo? Para mim não há outro caminho, viu, gente? Para mim não há outro caminho. Eu só tenho uma preocupação quanto a isso. Quem está liderando esse processo dentro do clube? Essa é a única preocupação que eu tenho no que tange a SAF. Só esse problema, só esse ponto me preocupa. Quem está liderando esse processo? É isso que me deixa preocupado. Canal do Forró ligado no Varanda Futebol Debate. Marcão, eu sou a favor da SAF, desde que seja uma empresa confiável. Odair Silva, fora Marcelo Teixeira. Celeste da Silva, bom dia, Marcão. Um grande abraço dos santistas de Bauru, São Paulo. Alô, Bauru! Grande abraço. A galera do interior de São Paulo. Jean Basso, tem quase 1 bilhão de dívida. Não podemos esquecer disso. É verdade. É verdade. A dívida do Santos hoje já beira 1 bilhão de reais. E pelo que eu tenho de informação, a evolução dessa dívida até o término da gestão Marcelo Teixeira, dezembro de 2026, a tendência é que a dívida do Santos chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Atenção, Marcelo Teixeira deverá dobrar praticamente a dívida que herdou de Andrés Rueda. Rueda deixou uma dívida de 750 milhões de reais. E pelas informações que nós temos, a dívida do Santos hoje já está na casa de 1 bilhão de reais. E a evolução desse passivo, tá, deve chegar em 1 bilhão e 300 milhões de reais em dezembro de 2026. Tá? Então são essas as informações que nós temos sobre a dívida do Santos Futebol Clube. E aí você coloca 2.300, 2.300, né? Você vai ter 1 bilhão e 300 milhões de reais só em dívida. Aí dentro desse projeto você tem um investimento no futebol. O investimento no futebol, você tem um investimento em patrimônio, ou seja, esses 2,3 bi praticamente vão morrer aí. Vão morrer aí, né? Em termos de pagamento de dívida, investimento em patrimônio. Porque dentro dessa SAF, você tem a construção provavelmente de um estádio, porque com a W Torre não sabemos ao certo se vai sair. Verdade é essa. Você tem talvez a construção de um novo CT e você tem o investimento na base, investimento no futebol. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Então, se a dívida do Santos está cada vez maior, esses 2 bi e 300 aí não vão dar em nada. Porque grande parte dessa injeção financeira terá que ir para o pagamento da dívida. Muita gente me pergunta isso, e até para esclarecer, né? Para aqueles que têm essa dúvida. Marcão, como que funciona? Chega lá o bilionário russo, né? Chega lá o bilionário russo. Ele vai lá e deposita na conta do Santos, na conta do clube, 2 bi e 300? Não, não é assim que funciona, né? Ele faz um planejamento para injetar durante um período X esses 2 bi e 300. Então, pagamento da dívida. Ele vai realizar um plano para pagar essa dívida ao longo de 10 anos. Investimento no futebol. Ele vai ter um plano onde ele vai injetar X valor durante 10 anos. Patrimônio. Ele vai ter um projeto de patrimônio, novo CT, novo estádio, que ele vai precisar entregar em X tempo. É assim que funciona. Isso engloba esse valor final da SAF de 2 bi e 300, ou 3 bi, ou 4 bi, ou 5 bi. Então o cara não faz um cheque de 3 bi e joga na conta do Santos. Não é assim, tá certo? Então só para deixar muito claro, muita gente tem essa dúvida, né? O dinheiro entra no dia seguinte? Não. Não é isso. Ele administra o passivo do clube, ele vai ser responsável pelo investimento no futebol, de acordo com um planejamento financeiro. Tá certo? Bom, tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente repercutir aqui no canal Varanda Futebol Debate. Aliás, falando em questões políticas, tem uma união entre a oposição do Santos Futebol Clube. A oposição do Santos articula para que exista apenas um candidato para concorrer com o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Há um outro ponto importante. Marcão, se o Santos virar SAF, não teremos mais eleições para presidente? Teremos, normalmente. Normalmente. Só que vai cuidar do clube. Entende? A SAF vai cuidar do futebol e o presidente do clube, por exemplo, se o Santos hoje fosse SAF, imagine o seguinte, o Santos hoje é SAF. O Marcelo Teixeira iria existir? Sim. O Marcelo Teixeira iria existir para cuidar do clube social, para cuidar do patrimônio, enfim. Entende? Então as eleições no Santos, elas vão acontecer independente do Santos ser SAF, não ser SAF, o Conselho Deliberativo vai continuar existindo, tudo isso continua existindo normalmente, independente do Santos ser SAF ou não. Tá certo? Agora, sobre essa união da oposição do Santos Futebol Clube. Aliás, essa semana nós iremos entrevistar o Rodrigo Marino e também o Maurício Maruca, que estiveram no programa Esporte Fantástico do Guga, do meu amigo Gamito. Nós iremos entrevistar o Rodrigo Marino e o Maurício Maruca juntos no Varanda Cast da próxima sexta-feira. Tá? Fiquem atentos. Eles anunciaram no Esporte Fantástico, claro que essas informações já corriam nos bastidores, mas eles oficializaram, né, anunciaram oficialmente essa união lá no Esporte Fantástico na última sexta-feira. E nós vamos entender melhor com eles, né, como que vai funcionar, porque já vimos outras uniões, né, entre a oposição no Santos e união que durou até o momento que o candidato X ou Y chegou ao poder. Quando chegou ao poder, rapidamente houve uma desunião, não é isso? Uma ruptura desta relação. Vide o caso Pérez e Orlando Rolo, não é isso? Vide o caso Marcelo Teixeira e Fernando Silva. Todos se lembram que o Fernando Silva virou aliado do Marcelo Teixeira nas últimas eleições, participou do planejamento do futebol. Essa união entre Marcelo Teixeira e Fernando Silva durou pouquíssimos meses. Então, é isso que nós vamos entender de Rodrigo Marino, Maurício Maruca
Ainda existe ali uma conversa rolando com o Ivan Ludovici e também com Vladimir Matos. A ideia da oposição é ter apenas uma chapa para concorrer com Marcelo Teixeira, que eu confesso que é o melhor cenário se eles pretendem vencer o Marcelo. Não existe um outro cenário, tá certo? Para vencer o Marcelo Teixeira que não seja a polarização, que não seja você realmente limitar a quantidade de chapas para que exista ali por parte do torcedor, do sócio, né, a visão de Marcelo Teixeira versus um concorrente. Agora, se você polui o cenário político do Santos, você acaba facilitando a vida do Marcelo Teixeira, como foi facilitada nas últimas eleições, assim como o Rueda também teve esse benefício, né? 5, 6 chapas concorrendo, e aí você acaba dividindo votos entre a oposição, facilitando, né, aquele que teoricamente é o favorito. Então vamos aguardar o que vai acontecer, e nesta semana você vai conhecer um pouco mais sobre o que pensa Rodrigo Marino e o que pensa também Maurício Maruca.